Hoje abordaremos o tema inteligência artificial. Eu sou Eduardo, sou consultor da Radar nas áreas de planejamento e estratégia e gestão dos serviços. Esse tema inteligência artificial é um dos temas mais requisitados pela nossa audiência e vai depender muito do nível de conhecimento que a nossa audiência já tenha em inteligência artificial para compreender a nossa live como algo de caráter informativo, que traga informações básicas, ou talvez você pertença a alguma comissão de inovação ou trabalhe diretamente ligado à inteligência artificial. Aí, certamente você estará a par de algumas informações que vamos trazer, ou de todas as informações. Já temos presente aqui o Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo, eu vou fazer a apresentação para ele. Dr. Ricardo é advogado, especialista na área de direito eletrônico, realizou cursos na Universidade de Harvard, Columbia, Nova York, e no Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS. Temos agora, já acessou também o Dr. Gabriel Sá. Dr. Gabriel é advogado, é gerente de operações legais na Meireles e Freitas Advogados Associados e na MF Digital Law, é membro efetivo da Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB Ceará e também professor da Radar. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Deixa eu começar primeiro saudando aqui o Dr. Ricardo. Boa noite, Dr. Ricardo. Seja muito bem-vindo à nossa live. Boa noite a todos, boa noite a todos. Obrigado novamente pelo convite, Eduardo. E estou empolgado com a nossa live. Acho que vai ser bem legal a nossa conversa. Perfeito. Boa noite, Dr. Gabriel. Seja muito bem-vindo à nossa live. Boa noite, doutor Ricardo, boa noite, Eduardo, todo mundo que está ouvindo a gente. Eu tenho certeza que hoje vai ser bem produtivo para todo mundo, né? Quem está ainda no nível básico, se aventurando ainda no tema, né? Que é muito novo dentro da nossa realidade de direito, mas não tão novo assim quando a gente fala de contexto geral, de mundo, né? Como para aqueles que já estão aí, como o Eduardo muito bem falou, já participou de comissão, já estudam sobre o tema. Hoje a gente vai conseguir abranger todo mundo. Excelente. E, para tanto, eu tenho uma pergunta de abertura da nossa live, muito pertinente. Você vem acompanhando as discussões sobre inteligência artificial? Está preparado para o uso de novas tecnologias? A pergunta é pertinente. Nós estamos num momento de surgimento de novas tecnologias, algumas ainda muito incipientes, outras que já têm uma usabilidade muito difundida e já pertencem à prática, ao dia a dia, seja para um uso empresarial, seja para o uso da advocacia e fortemente em nossos tribunais. Nós temos informações que hoje, salvo engano, são 53 tribunais do país, que desenvolvem soluções com o uso de inteligência artificial, desde as instâncias estaduais até as superiores, segundo o CNJ e segundo o que foi veiculado pela revista de seguros. E disso cabe indagar. O nosso escritório de advocacia está preparado para o uso de inteligência artificial ou vem fazendo o uso deste tipo de tecnologia? O nosso departamento jurídico, dentro de uma empresa, está fazendo o uso de inteligência artificial ou não? Nós sabemos que o uso de tecnologia para o direito já é algo muito difundido. Nós podemos pensar, claro, desde da internet, de um modo geral, ou um software jurídico,
um software de jurimetria, um BI, enfim, temos várias tecnologias. Agora, a inteligência artificial tem outras características que nós vamos explorar em nossa live. E para compreender melhor o surgimento dessas ferramentas, eu gostaria que o Dr. Ricardo falasse para nós um pouco a respeito das origens da inteligência artificial, do surgimento e aplicabilidade. O que o Dr. Ricardo pode nos contar a esse respeito, por gentileza? Então, doutor Eduardo, a inteligência artificial surgiu em 1950, né, através de um matemático inglês, que também era cientista da computação, Alan Turing. Foi isso em 1950. Faz um tempinho já, mas desde aí ela só cresceu. E aí a gente traz para o direito, né, tem as law-techs, né, as legal-techs, que são as startups que desenvolvem a tecnologia, inteligência artificial para o direito, né? E aí a gente vê elas no mundo todo. Então, eu vou destacar algumas, né, que já estavam antes aí do ChatGPT, está todo mundo esperando a gente falar do ChatGPT, que é o que está mais na moda, né? Mas antes é importante fazer essa evolução histórica, né? Então, tinha uma muito interessante, que ela foi lançada em 2010, chamada Lex Machine, e ela fazia um cálculo para ver a probabilidade do êxito da ação, e ela fazia uma análise de contratos também. Em 2011, teve a Kira Systems, que ela também fazia análise contratual, e daí em 2014 teve o Ross, que ficou bem famoso nos Estados Unidos, um robô com uma precisão impressionante, e ele conseguia processar, né, em um segundo 500 gigabytes, o que é uma coisa impressionante, uma velocidade incrível. E o interessante do Ross era o foco dele, a velocidade, o foco e a capacidade de armazenação. E aí, dentro do Ross, tinha uma outra inteligência artificial chamada Eva, que ela auxiliava a fazer peças processuais. Então, por exemplo, o advogado colocava no sistema uma petição inicial e a Eva ajudava a fazer uma contestação, com jurisprudências, com doutrinas, né, com interpretação extensiva de legislação, né, baseado naquela peça que você colocou, que é uma ferramenta fantástica, né? E aí, em 2014, também teve a Logix, que é uma empresa de Israel, que também desenvolveu a inteligência artificial para contratos. E aí, eles fizeram um experimento. Eles colocaram 3 advogados com décadas de experiência numa sala e a Logix do ladinho ali no computador. Os 3 advogados com décadas de experiência demoraram 1h30 e tiveram, para analisar o contrato, e tiveram um índice de acerto de 85%. E aí, deixaram para a Logix, a inteligência artificial, fazer a avaliação do contrato. Ela conseguiu um índice de acerto de 95%, e o que foi impressionante foi a velocidade. Ela fez em 26 segundos. Foi uma velocidade incrível isso, né? E aí, a gente vem já para os dias atuais, né? Tem o chat luta atualmente, que são conversas, são uns chatzinhos, é como se você estivesse conversando com uma pessoa que você está conversando com uma inteligência artificial. Isso é fantástico. E aí, atualmente, a gente está no ChatGPT, que é uma revolução total aí na inteligência artificial. Ele aprende com você, o que você pergunta. Se você fizer perguntas precisas para ele, souber perguntar, as respostas são impressionantes. E eu estou aprendendo bastante, mexo assim semanalmente e é fantástico. Cada vez que você mexe, você aprende mais, né? E aí, na semana passada, a OAB anunciou que aquele site de pesquisa, Busca Júris, ele lançou agora o Busca Júris com o ChatGPT. Então, a gente vai poder fazer essa busca de jurisprudência, né, através do ChatGPT. Então, vai evoluir muito essa questão. Eu tentei fazer a pesquisa agora antes da live, fiz o cadastro, né, aqui nesse Busca Júris, só que travou o site e eu não consegui fazer. Então tá aí os bugs, né, da inteligência artificial, os bugs da tecnologia, né? Se você depender só disso, é um problema. Perfeito, faz parte, né? Alguns imprevistos, como mencionei, algumas tecnologias ainda
são muito incipientes. E certamente o que nós vamos conversar em nossa live hoje, pelo ritmo e pelo desenvolvimento, que é muito peculiar do setor tecnológico, em pouco tempo será superado, atualizado, vamos chegar em novas versões. O GPT, por exemplo, nós temos a versão 3.5, que é a grátis, né, gratuita, e a versão 4.0, que é a versão paga, que daí nós vamos ter ali mais recursos disponíveis ao usuário. Claro, críticas não faltam à ferramenta, mais adiante nós vamos comentar a respeito, mas eu também quero passar a palavra ao Dr. Gabriel para ele comentar um pouco a respeito dessa evolução tecnológica, como que o doutor percebe também o momento atual. Excelente, excelente pontuações do Dr. Ricardo, né? Pontuando desde o começo mesmo, os estudos começaram ainda na metade do século XX, né? Então, ainda é tudo muito recente, se a gente for colocar numa percepção histórica, desenvolvimento intelectual, algo que começou nas redondezas de 1943, 1950, para 2023, é pouquíssimo tempo de estudo, é pouquíssimo tempo de aprofundamento, né? É como o fundo do mar, né? Acho que nas últimas semanas nós falamos muito sobre o fundo do mar, então como o fundo do mar ainda o assunto de inteligência artificial, porque de fato, pelo pouco tempo de estudo, nós ainda sabemos muito pouco para conseguir debulhar de fato aquilo que ela quer nos ensinar, aquilo que ela quer nos dizer, e muito pouco para dizer sobre um futuro, né? Mas de passado, da origem, do começo, muitos de nós aqui testemunhamos ainda no começo dos anos 2000 o que era já o efeito da inteligência artificial, né? Para mim sempre foi muito genial essa troca de mensagens instantâneas. Para mim isso é um dos grandes efeitos que foi o início da revolução, eu acredito, né? Nós passamos por 3 grandes revoluções industriais, a quarta, eu tenho certeza que nós estamos já no seu gênese, né? Que é a evolução da tecnologia, a evolução propiciada pela inteligência artificial. Então, eu acredito que com a grande impressão, o grande impacto que gera a inteligência artificial, que começou ali, às vezes com uma brincadeira, né, com o Deep Blue, não sei se vocês lembram dessa história, né, o Deep Blue, aquele robô que ganhou do Garry Kasparov, que é até hoje um dos maiores enxadristas do mundo, né? Aquilo foi impressionante. Então, o cara era o maior enxadrista do mundo e perdeu para um computador. Para a gente que é um pouco mais velho já, perder o campo minado já era uma chateação, não sei se vocês lembram, né? Imagina você ser um enorme enxadrista e perder para um computador naquele tempo. Já demonstrava um pouco do que seria os efeitos da inteligência artificial ao longo prazo, né? Claro, aquilo que era uma brincadeira passou hoje para o mundo corporativo, que está diretamente ligado ao mundo que nós podemos tocar, ao mundo que nós podemos ver, daquele mundo que nós usufruímos. Hoje você vê a inteligência artificial dentro de todos os setores. Eu acredito que a advocacia, o poder judiciário, foi um dos últimos setores, na verdade, a entrar dentro da seara da inteligência artificial, de aproveitar aquilo que a inteligência tem para ofertar, né? Você vê outras áreas, outros segmentos já muito mais profundos do que a inteligência artificial, claro, pelo case que o Dr. Ricardo acabou de trazer aqui. Nossos sistemas judiciais ainda são um pouco limitados quando o assunto machine learning, gerar um big data qualificado, né? Então, nós temos ainda muito a crescer, claramente, mas nós começamos muito bem e acho que nós temos a crescer ainda mais nos próximos anos. Sem dúvida. É algo que é muito promissor, eu diria. Para quem utiliza, não sei até se a nossa audiência, alguém gostaria de fazer algum comentário, se faz o uso do ChatGPT ou faz uso de outras ferramentas de inteligência artificial, talvez para fins de marketing jurídico, ou talvez para fins de produção de algum tipo de vídeo. Nós sabemos que existem integrações com outros tipos de ferramentas que potencializam a utilização de inteligência artificial. Então, temos, por exemplo, a possibilidade de integrar com planilhas. Quem faz uso lá do Google Sheets pode fazer a alimentação ali do ChatGPT e
criar comandos, né, ou prompts, como chamamos, é uma expressão aí muito difundida, né? Leia-se, é o comando que você vai inserir no campo adequado ali da inteligência artificial para gerar aquele resultado desejado. E eu posso dizer que é um dos pontos que mais suscitam discussões ou até mesmo insatisfações. A ferramenta ela tem um mecanismo de respostas que vai exigir uma alimentação muito precisa, muito adequada do resultado a ser obtido. Ou seja, para realmente chegar na resposta desejada, nós vamos ter que, entre aspas, ensinar a máquina do comando que nós desejamos para que isso seja revertido. Talvez trazer mais informações, detalhar mais a nossa busca para ter aquela precisão melhor de respostas. É muito interessante também, eu falava de integração, tem possibilidade de integrar com vídeos. O pessoal que é craque em planilhas e precisa fazer distribuição por campos, precisa fazer, talvez, facilitar comandos numa escala muito maior de informações, facilita sobremaneira o dia a dia de trabalho, né? Nós temos o Dr. Gabriel, que é muito ligado a todo o segmento de inteligência artificial, que tem uma prática diária, é muito envolvido, muito atuante nisso. Tem questões práticas aí que mais adiante ele vai trazer alguns cases interessantes, vai compartilhar conosco a experiência dele. Mas nós não temos só o GPT é o mais famoso. Temos outros players no mercado interessados em o quanto antes, eu diria, simplificar a engenharia de prompts para facilitar, digamos assim, a resposta, uma resposta precisa com poucos comandos, mas ainda é algo que está sendo desenvolvido. Temos o Bard, temos o Bing, alguns em operação somente no exterior. Claro que o pessoal mais interessado pode tentar fazer, se habilitar, enfim, de alguma forma para fazer o teste nessas inteligências artificiais, mas é algo que em pouco tempo estará disponível para nós, por meio de integração direta no navegador, depender do navegador de internet que você utilize, ou mesmo com a integração direta com outras ferramentas. E ainda podemos pensar no surgimento diário que temos de várias. Por exemplo, para quem deseja transcrição de vídeos, transcrição de reuniões, então, ou transcrição de áudios enviados por aplicativos de mensagens. Então, muito importante na nossa advocacia. Mais adiante vamos falar disso, já acessando aqui o nosso tema, dessas principais discussões envolvendo o uso da inteligência artificial. Gostaria de perguntar para o doutor Gabriel o que o doutor poderia trazer para nós, para a nossa audiência aqui, a respeito de engenharia de prompts, ou facilidades, mudanças em geral que o doutor percebe já do tempo que vem atuando nesse segmento. Quais são as novidades que nós temos em geral? Temos questões também relativas à segurança da informação, ou ainda algo que é muito polêmico, né? A precarização do trabalho. Puxa vida, está entrando a inteligência artificial, será que o advogado vai perder seu lugar? Como o doutor muito bem mencionou, temos o histórico do Kasparov, o maior enxadrista que você tem notícia, não sei se ele chegou a ser superado, até não tenho essa informação, pelo supercomputador ele foi, mas daí nós podemos aplicar a nossa atividade. Puxa vida,
será que vai acontecer isso para a advocacia? Ou será que o uso adequado dessas ferramentas vai potencializar o trabalho dos advogados e vai abrir talvez outros campos de atuação que nem podem ser imaginados nesse momento? Então, o que o doutor gostaria de trazer para a nossa audiência a esse respeito desses temas tão interessantes? Claro, claro. Quando eu cheguei no escritório, né, para aqueles que chegaram agora na live, chegaram um pouco depois, eu sou gerente de operações legais, hoje na Meirelles e Freitas Advogados Associados, também na IMEF Digital Law. Então, a gente é responsável por todo aquele fluxo administrativo dentro do escritório. E quando eu cheguei, há alguns anos atrás, né, não vou me entregar aqui falando quantos, mas quando eu cheguei há alguns anos atrás, a gente ainda tinha muito hábito do papel, né? Presumo que muitos aqui também pegaram essa transição da justiça, dos processos físicos, dos maços de papel gigantescos, dos volumes de processos, né? Às vezes um processo tinha 3, 4 volumes, você tinha que sair com um maço de papel gigantesco, né? Do fórum, carregar, fazer carga, enfim. Então, quando eu cheguei, a gente ainda tinha essa dificuldade organizacional um pouco grande, né? Isso ainda era uma dificuldade dentro do escritório, mas quando essa transição começou, a gente percebeu que a gente precisava transitar, de fato, para o digital, para a tecnologia. A grande mudança, na verdade, e aqui eu trago outros pontos desse aspecto, é a importância de nós estarmos dentro da cultura, a advocacia no geral, o ordenamento jurídico no geral, e se inserir dentro da cultura tecnológica, né? A inteligência artificial, já englobando aqui boa parte de respostas às perguntas, né? Ela, claro, nasce para simular o que é a inteligência humana, o que é o ritmo de aprendizado, né? Especialmente do aprendizado intelectual, mas hoje nós ainda não temos notícias de consciência humana, que são coisas diferentes, né? O ChatGPT, por exemplo, apesar dele ser uma IA generativa, que nós não conhecemos a engenharia do prompt, apesar disso, ele não consegue ter consciência própria. Por isso que, por muitas vezes, já houveram relatos, e foi uma notícia muito vinculada, de que o ChatGPT mentiu, por exemplo. Né? Isso é uma notícia que não é verdade. Né? O ChatGPT não tem esse poder de mentir, porque mentir exige consciência. Né? Ninguém mente inconsciente. Né? Para você mentir, você precisa saber qual é a verdade. O GPT, então, ele não consegue fazer ainda essa diferenciação daquilo que é mentira e o que é verdade. O que está lá no prompt dele você precisa dar uma resposta coesa, você precisa dar uma resposta coerente. E baseado na quantidade de informações que ele tem dentro do seu Big Data ali, né, que é, na verdade, o que muda de um GPT para o outro. O GPT primeira versão, segunda, terceira, 3,5 e 4, muda apenas a quantidade de dados disponíveis, né, que vão, claro, surtir um efeito direto na qualidade daquela resposta, mas não é que ele vai ser mais ou menos consciente ainda, né? Se daqui a alguns anos nós vamos ter um chat GPT, talvez, uma IA generativa consciente, aí o tempo nos dirá, né? Não tenho autoridade suficiente para dizer se isso é possível, se isso é impossível, né? Com o crescimento da tecnologia, a gente sabe que essa realidade vai ficando cada vez mais palpável, porém, nós ainda não temos essa realidade. Logo, o trabalho humano, apesar dele, às vezes, gerar um pouco mais de trabalho, uma sujeição maior ao erro, ele ainda é muito necessário. Né? Eu fiz prova da OAB, o doutor Ricardo também fez prova da OAB, outros colegas que estão aqui conosco também fizeram prova da OAB, e a gente sabe que o ChatGPT, ele tem uma inteligência artificial, por exemplo, ela tem a capacidade de responder uma prova em 26 segundos, tem, mas talvez ela não tenha a capacidade de resolver um caso complexo que exige uma escuta ativa, que exige uma escuta que entenda o contexto da realidade, que exige uma escuta que entenda profundamente a cultura a qual ela está inserida, a religião a qual ela está inserida, o contexto social a qual ela está inserida. Então, claro, a inteligência artificial é uma grande aliada do Poder Judiciário, a inteligência artificial é uma grande aliada dos escritórios de advocacia, dos departamentos jurídicos, porém, ela ainda tem as suas limitações naturais. Reforçando mais uma vez, pode ser que daqui a alguns anos, menos anos do que outras evoluções precisaram, mas daqui a alguns anos essa realidade mude, sim. Né? Porém, hoje ela é uma grande aliada. Uma aliada como? Né? Dentro do machine learning, por exemplo, que Eduardo citou muito bem, é que através das nossas ações diárias nós vamos
moldando a inteligência artificial para que ela nos dê uma resposta condizente àquilo que nós estamos pedindo. Um exemplo muito prático disso são os sistemas de CRM, né, de gerência de contratos, por exemplo. Como eu atuo dentro de operações legais, nós estamos dentro de todas essas frentes, né? Então, a gestão de contratos é uma delas, e a gente sabe que dentro do aspecto do machine learning, né, que a tradução do conceito é, de fato, fazer com que a máquina aprenda com as nossas atitudes, né, com os comandos que nós colocamos, né, com os inputs que nós damos, fazer com que, dentro daquela rotina, nós tenhamos um pouco mais de agilidade na confecção de um contrato, na revisão de um contrato, na assinatura de uma minuta, na renovação de um contrato, no aditamento de um contrato. Então, tudo isso que antes era um pouco mais burocrático, né, tudo isso que antes demandava um pouco mais de tempo, hoje, com o auxílio da inteligência artificial, nos traz um pouco mais de praticidade, né? Casos também, a gente trabalha muito com geometria, a gente trabalha muito com essa parte de análise de ciência de dados, de fato, que a gente sabe que tratar dado hoje é uma ciência completamente à parte de qualquer outra área, né? Cientista de dados, o pessoal brinca que é quase uma religião, né? Então, essa parte, a inteligência artificial nem se fala, né? A integração que hoje é permitida, por exemplo, dentro de uma planilha de Excel, ou então do próprio Google Sheets, APIs que permitem que aquele dado seja diretamente traduzido em um dashboard que vai interferir diretamente na decisão estratégica dentro de uma companhia, é algo que só é permitido graças à inteligência artificial. Traduzir aquilo diariamente, a depender do tamanho da base de dados, manualmente seria quase impossível. Então, a inteligência artificial é um grandíssimo braço direito dentro disso. Claro, muitas dessas inteligências artificiais só são permitidas porque, como a gente conversava no começo, né, outras áreas de outros segmentos cresceram primeiro para que pudessem aportar o seu conhecimento dentro do mundo jurídico, né? Mas hoje, graças a tudo isso, nós conseguimos, graças ao apoio das outras áreas, fazer com que o mundo jurídico cresça quando o aspecto é a inteligência artificial, né? Nós temos hoje diversos tribunais que utilizam a inteligência artificial como aliada. Nós temos hoje robôs de chatbot, por exemplo, para o próprio STF utiliza. Se você entrar em alguns TRFs e alguns TRTs, também utiliza o apoio de chatbot, ou seja, já é um auxílio a mais dentro da rotina do judiciário. Então, todos esses aspectos que vão se disseminando, né? Assim como o humano também, ele tem múltiplas inteligências, né? Quem dera jogar bola igual o Cristiano Ronaldo, né? Igual o Messi, mas esse dom não foi me dado, essa inteligência em mim não foi tão desenvolvida quanto neles, né? Porém, como somos agraciados com diversos dons diferentes, assim também a inteligência artificial ela tem as suas diferentes funções, né? Ela tem as suas diferentes participações dentro do papel do judiciário e cabe a nós que somos advogados, né? As pessoas que atuam em departamentos jurídicos, que com certeza estão aqui nos assistindo, que acompanham a Radar, cabe a elas estarem atualizadas, né? Estarem sempre, principalmente nesse começo, que é um mar de informações, uma chuva torrencial de informações, né? Cabe a elas estarem submersas dentro disso, né? Querendo cada vez mais beber, porque devem aproveitar que ainda nós temos pouco, entre algumas aspas, para aprender, né? O mar de enxurrada ainda vem nos próximos anos, é importante que a gente esteja cada vez mais imerso dentro disso, e quem se adianta, né, quem dá os primeiros passos agora, vai colher, hoje já colhe muitas bonanças, mas daqui a alguns anos vai colher ainda mais, né? Pelo contrário também, quem estiver fora, quem não se preocupe muito com isso agora, com certeza vai ficando para trás, e aí é onde está a grande diferença, né? Respondendo a sua última pergunta. Essa precariedade de trabalho, ela só chega para quem não busca se atualizar, né? Já me fizeram essa pergunta outras vezes, Gabriel, a inteligência artificial vai me substituir? Olha, isso só depende de você, né? Só depende de cada um de nós. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui assistindo já temos esse interesse, de estar sempre atualizados. Todos nós que estamos aqui acompanhando a Radar já temos esse interesse de estarmos sempre atualizados, já é um bom sinal, né? Mas fique aqui conosco, que com certeza vai aprender muito mais, vai fazer cada vez mais diferença. Perfeito. Então você já conseguiu tranquilizar a nossa audiência. E isso que é importante, né? A inteligência artificial não vai tomar o lugar dos advogados. Entretanto, é indispensável que se atualizem, façam
o melhor uso, aprendam, busquem se informar, se capacitar, realmente ter um pleno domínio para potencializar o trabalho da advocacia, o exercício da advocacia por meio dessas ferramentas. Indispensável. Temos aqui, a título de exemplo, falava dos tribunais, eu até destaquei aqui para a nossa live, talvez alguém que esteja nos acompanhando trabalhe nesses tribunais, mas eu peguei aqui um compilado de informações da internet para trazer o uso de inteligência artificial para vocês pelos tribunais. Olha só que interessante, pessoal. Nós temos lá a Júlia, no TRF da terceira região. Então, não sei se temos alguém aqui que trabalhe com a Júlia, que é jurisprudência elaborada com inteligência artificial. Serve para orientar a localização de processos suspensos por conta de decisões que ainda devam ser reformadas. Então, o tribunal buscou desenvolver essa ferramenta para ter esse tipo de retorno. Nós temos lá, o TCU trabalha com a ALICE, a abreviatura de análise de licitações e editais, então automatizou a avaliação preventiva de editais de licitação e atas de pregão por meio desse sistema. Nós temos outro exemplo aqui, temos o Atos, usado lá pelo STJ para identificar e monitorar temas repetitivos em processos. Então, quando nós temos lá aquele sobrestamento por assuntos repetitivos, já estão fazendo uso da inteligência artificial para facilitar as rotinas de trabalho internas do tribunal. Lá temos também o STF, fez em parceria com a Universidade de Brasília, o Victor 240 ou 240, que o objetivo dele é analisar por meio de IA a existência ou não de repercussão geral em recursos que chegam ao tribunal. Então, muito semelhante ao Atos ali do STJ. Então, é apenas a título de exemplo, mas como eu disse no início da live, nós temos aí pelo menos 53 tribunais já trabalhando com inteligência artificial. Então, muito interessante. Em que outros cenários nós podemos enxergar um melhor aproveitamento? O doutor Gabriel dizia que trabalha ali com a jurimetria, com a aplicabilidade aí da estatística ao direito. Nós temos também a possibilidade de uma análise preditiva do direito, né? É algo muito interessante para definir possivelmente estratégias do que nós vamos desenvolver daqui em frente, baseadas no passado, num tratamento de dados muito preciso para escolher qual vai ser o melhor caminho para ter essa predição e uma maior chance de êxito, por exemplo, é algo muito interessante, muito importante, dentre outras funcionalidades disponíveis. Pesquisa legal, como o doutor Ricardo muito bem mencionou, nós temos aí a possibilidade de ter uma facilidade muito maior na busca de jurisprudência agora com o uso de inteligência artificial. A análise e geração de contratos ou a gestão documental a partir de uma inteligência artificial também pode trazer uma agilidade muito maior para o que nós precisamos. Se nós temos uma ferramenta que pode ler diferentes cláusulas de um contrato ou de contratos que nós geramos aos nossos clientes, isso pode facilitar bastante tarefas do dia a dia, apenas a título de exemplo. Para aplicabilidade no campo do direito, penso que ainda vai surgir muita coisa. Da grande mídia, tivemos notícia também do mau uso da inteligência artificial por meio de jurisprudência. Ganhou aí os noticiários há algum tempo atrás um advogado que parece que utilizou uma jurisprudência que não era, parece que foi justificado, que foi obtida por meio de inteligência artificial, mas não refletia a realidade, teve alguma sanção ali por parte do tribunal, alguma coisa assim, ganhou os noticiários um tempo atrás. Então, dito isso, nós enxergamos aí possibilidades infinitas para tarefas do dia a dia.
vai trazer repercussão nos fluxos internos de trabalho dos escritórios de advocacia. Podem ter certeza. Nós vamos conseguir encurtar alguns caminhos e trazer uma maior agilidade. O doutor falava ali, por exemplo, para quem usa para CRM, por exemplo, se nós tivermos ali um comercial muito atuante, temos que ter uma gestão contratual mais dinâmica. Se nós tivermos algo que traga uma rapidez no fechamento de negócios nessas etapas, vai facilitar muito o dia a dia dos escritórios. Então, temos essas possibilidades pela frente e em pouco tempo vamos ter ainda mais. Desde o uso, como eu dizia antes, sobre integração com outras ferramentas, eu diria de gerar uma apresentação de PowerPoint, por exemplo, por meio de inteligência artificial rapidamente, em poucos segundos, tem sites que fazem isso. Utilização de vídeos, daqui a pouco a gente já vai falar também sobre polêmicas envolvendo vídeos. Se por um lado nós temos a possibilidade de editar, de facilitar, temos também aquele lado desafiador envolvendo a inteligência artificial referente à segurança. Segurança e privacidade. São pontos que trazem, que fazem, ou melhor dizendo, acender ali uma luz de alerta a todos. Temos lá deepfakes, que já fazem parte aí de uma realidade. Nós temos o uso de inteligência artificial para manipular a voz, por exemplo, para a utilização de voz, que é algo bem interessante, mas há comandos de voz, o desdobramento disso para algo positivo ou não, vai depender muito do cenário, do que a tecnologia possa alcançar e também de uma regulamentação adequada para tanto. Também são temas polêmicos que nós já vamos abordar. Eu gostaria de até perguntar ao doutor Ricardo o que ele poderia nos trazer a respeito dessas questões mais ligadas à ética no uso de inteligência artificial e também ligadas à legislação. O que nós temos nesse momento acontecendo, de um modo geral, nesses aspectos gerais da inteligência artificial, como é a proposta da nossa live, eu diria no cenário macro, e o que o doutor pode trazer de novidades para nós em relação à legislação ou algo específico. Referente à ética, doutor Eduardo, o Mo Gaudat, que trabalhou no Google, ele trabalhou numa área específica do Google chamado Google X, que é como se fosse um setor quase secreto do Google ali, que desenvolve tecnologia de ponta. E ele saiu da empresa e hoje ele é um crítico da inteligência artificial. E a gente tem que prestar atenção no que ele está falando, porque ele não é qualquer pessoa. Ele tem uma expertise técnica muito grande, ele tinha um cargo muito alto dentro da empresa, e uma das questões que ele levantou foi a ausência de legislação. Ele falou, como que vocês estão soltando a inteligência artificial dessa forma, está correndo tão rápido, está evoluindo tão rápido, sem uma legislação específica. E aí ele ficou bastante preocupado com essa evolução do QI do ChatGPT. Então, por exemplo, atualmente o ChatGPT tem 155 de QI, e a gente tem que levar em consideração que o Einstein tinha 160. Então, ela está 5 pontos do Einstein. Só que para chegar, ela vai chegar isso muito rápido, se é que já não chegou enquanto a gente conversa aqui. Essa é a última pesquisa que eu fiz, bem recente. E no Guinness Book, o recorde é 228 de inteligência artificial. O que acontece é que daqui a pouco ela não vai andar de 5 em 5 e 10 a 10, ela vai chegar a 1.000, 10.000, 100.000. Então a preocupação do Mo Gaudat é nesse sentido. Cadê a legislação? Cadê a transparência das empresas? Ele está preocupado. Eu acho interessante a gente discutir isso e também chamar a atenção dos legisladores, para que a gente possa fazer uma legislação específica. E aí, aqui no Brasil, não tem legislação específica de inteligência artificial ainda. O máximo que a gente tem
é uma resolução e uma portaria do CNJ que ela regulamenta a inteligência artificial no judiciário. E aí o mais próximo que a gente pode chegar da legislação é a utilização da Lei de Proteção de Dados no que se refere justamente ali à dignidade, à intimidade. Então a gente pode fazer uma interpretação. Inclusive tem um caso em São Paulo, no metrô de São Paulo, que o metrô de São Paulo colocou um totem na saída do metrô, e aí as pessoas tiveram reconhecimento facial realizado sem o consentimento, ou seja, um reconhecimento facial no local público. E aí a Defensoria Pública de São Paulo descobriu, soube que estava vendo esse reconhecimento facial. Eles estudavam as reações das pessoas, baseado no que passava na tela. Então a pessoa fazia uma cara de triste ou de feliz, então ia para um banco de dados isso. E aí a Defensoria Pública, juntamente com a Defensoria Pública da União, o IDEC, e outras entidades sem fins lucrativos, estavam no polo ativo, colocaram o metrô de São Paulo no polo passivo e pediram a retirada disso. E pediram tutela antecipada e foi deferido a retirada. Então está aí um exemplo, que pela necessidade que a gente tem de ter legislações específicas, Eles utilizaram ali Constituição Federal, Lei de Proteção de Dados na petição inicial, Estatuto da Criança e do Adolescente, tratados internacionais, mas seria fundamental nós já termos essa legislação específica. O máximo do mundo que tem é uma legislação que foi aprovada na União Europeia. A União Europeia, inclusive, está na frente dos Estados Unidos. E essa legislação foi aprovada agora, semana passada, agora está em tramitação lá. E ela chamou a atenção que ela proíbe justamente isso que está na ação civil pública, esse pedido principal da ação civil pública, que é o reconhecimento facial em local público. Então, a gente vê a necessidade atualmente de ter essa legislação. E aí, ela também ressalta a questão da vigilância, da vigilância extrema utilizando a inteligência artificial. Então, é outro ponto que ela que ressalta. Então, a gente tem muito que caminhar no sentido de ter uma legislação específica ainda. Mas lives igual a essa, quem sabe a gente consiga inspirar os legisladores para que surjam meios. E nós também, escrevendo artigo, fazendo lives como essa, a discussão começa. É importante isso. Perfeito. Com certeza é algo que vai trazer mais discussões ainda. As questões éticas, penso que são as mais sensíveis aí. A impressão que nós temos é que, à medida que a tecnologia avança, a nossa privacidade parece cada vez mais restrita. Isso é algo que é possível sentir com muita força. Nós temos um outro contexto também, apesar de, a partir, melhor dizendo, desse case que o Dr. Ricardo mencionou, seja do metrô ou seja da legislação europeia, nós podemos pensar também, mas seria a questão do ser humano ser vigiado pela máquina. Até que ponto isso seria ético? Até que ponto isso traria uma restrição à nossa liberdade? Então, é algo que eu tenho certeza que será alvo aí de projetos de leis, ou de políticas públicas, podemos pensar assim, que tenham um caráter que contemple a todos de modo positivo, é o que nós esperamos. Mas qual vai ser o uso da inteligência artificial lá de quem nos dá o exemplo de cima do poder público, eu diria, ainda vamos ter que algo ainda incipiente, algo que não temos ainda uma legislação tão completa, como o doutor Ricardo bem mencionou. Então, certamente que com o surgimento e a criação dessas tecnologias, o legislador será obrigado a trazer soluções legais, sejam restritivas ou não, vai ter que existir uma adequação política ao que esteja acontecendo, senão perde-se, digamos assim, a estrutura
social acaba se rompendo de alguma forma por conta do que possa acontecer. A observação do doutor Ricardo também em relação ao QI, achei interessantíssima também. É um dado muito valioso. Talvez o crescimento do QI da inteligência artificial seja exponencial em pouquíssimos dias. Daí como que vai controlar isso, né? Talvez não seja nem possível prever nesse momento. Se nós sabemos que os legisladores, de um modo geral, têm uma demora, eu diria, para aprovação de todo o processo legislativo, e quando nós falamos em tecnologia, nós sabemos que é muito rápido que as coisas acontecem, e ainda assim o legislador não consegue prever tudo. Imagine, então, em inteligência artificial. Mas é importante ter, pelo menos, um norte, né? Para que seja resguardada a segurança das pessoas. Nós temos outra preocupação também, não só em relação à privacidade, mas à segurança como um todo de dados. Temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito bem, eu diria, uma legislação muito completa, bem interessante, bem, eu diria, traz uma proteção interessante, mais nesse sentido, né? Mas o que pode acontecer com os dados, ou a vulnerabilidade da proteção de dados que o cidadão tenha, de um modo geral, é algo que realmente traz preocupação. Sobre questões éticas e legislação, privacidade, ausência de regulamentação, doutor Gabriel, gostaria de fazer alguns comentários, trazer alguns cases para a nossa audiência? Claro, belíssimos pontos que o doutor Ricardo trouxe, assim, de casos concretos que foram cruciais e que marcam, na verdade, a necessidade de uma regulação, né? Vejamos, antes de existirem os carros, os atropelamentos a 100 km por hora não existiam, né? Então, com a mudança de carroça para carro, uma nova regulamentação passou a ser necessária, claro. Ao passo de que os carros trouxeram muitos benefícios, também trouxeram alguns riscos, né? E a inteligência artificial é algo que está diretamente entranhada hoje à nossa convivência, claro. Acho que hoje nós somos a geração refém do algoritmo, né? Se nós estamos aqui no TikTok ou no Instagram, se nós entramos no TikTok, qualquer outra rede social, o algoritmo ele age com o poder de influência para indicar a você, através de inteligência artificial, aquilo que seria interessante para o seu conteúdo, para aquilo que você gosta de assistir, para aquilo que você interage, sendo que nós sabemos muito pouco ainda como funciona, por exemplo, a engenharia de prompts do Instagram, né? Como que ela é projetada, na verdade, para indicar para mim aquilo que ele quer que eu compre, ou aquilo que ele quer que eu assista, ou aquilo que ele quer que eu passe tempo assistindo. Então, é uma complexidade do assunto que, claro, antes de ser discutido em uma plenária para nós regularmos tudo isso, nós precisamos definir alguns pontos, né, na verdade, né? Existem muitas discussões ainda sobre a insuficiência de princípios éticos para que nós possamos regular a inteligência artificial, né? A insuficiência de conhecimento ético que abranja, na verdade, um aspecto mundial, né? Um aspecto de um senso comum. Nós dizemos assim, não, na verdade, agora a inteligência artificial vai agir dessa maneira, os limites são esses, os limites são aqueles, baseados nesses princípios éticos, X, Y, Z, né? Como a gente conversava no começo aqui, ética para o brasileiro é diferente de ética para o americano, que é diferente de ética para o africano, para o europeu. Então, essa preocupação ela é múltipla e multifacetada, né? Nós temos muitas facetas dentro dessa preocupação, né? Isso divide opiniões regionalmente, né? Imagina nacionalmente, imagina mundialmente, né? Mas é inevitável que nós temos que partir, claro, do princípio de que precisa ser regulado, né? Mas o fator precisão, o fator necessidade, não implica que isso deva ser feito a qualquer modo, né? Carregando ali de qualquer jeito, que a gente precisa emplacar alguma coisa, porque a gente precisa regular a inteligência artificial de alguma forma, porque ela é algo que está batendo a porta, né? Nós precisamos ter calma, na verdade, porque nós precisamos fazer algo bem feito, como pontuado muito bem pelo doutor Ricardo, pelo Eduardo. Isso é um tema delicadíssimo, né, dentro da nossa vivência atual. Então, claro, apesar
necessidade, nós precisamos ter um pouco de cautela. Porém, há outros caminhos que nós estamos já praticando aqui, que são ultra necessários para que a sociedade, no geral, entenda a importância e a necessidade de você estar preparado para a nova cultura que há de vir, né? Para você estar preparado para lidar com todo esse mar de informação e esse mar de facilidades. Imagina, nós passamos aqui pelo primário já há alguns anos, né? E quando nós passamos pelo primário há alguns anos, nós sabíamos a dificuldade que era para aprender, né? Para buscar fontes novas de informação, para conseguir escrever um trabalho ali. Muitos de nós tiveram que abrir um atlas, né? Muitos de nós tiveram que abrir ali fontes de informação que, às vezes, em um livro só reunia todas as matérias, então limitava muito a quantidade de informação. Hoje, um jovem que está ali no fundamental, no ensino médio, ele tem contato com um mar de informação muito maior do que aquilo que nós tivemos e com a facilidade muito maior do que aquela que nós tínhamos na nossa época. Então, isso impacta diretamente já na base, né, numa camada primária daquilo que é o contato e a revolução que a inteligência artificial traz como um todo para a nossa realidade. Então, partindo dessa educação de base, né, de nós fazermos entender, desde aquele que está no ensino primário, ainda engatinhando nos primeiros passos, quando o assunto é aprender, aqueles que já são um pouco mais sêniores, né, que precisam lidar com a inteligência artificial, com a nova cultura, que já pegaram diversas vezes uma troca de uma mudança na sociedade, né? Como que eles precisam lidar com isso. Todos esses são aspectos que precisam ser observados quando o assunto é regulamentação, né? Todos esses são assuntos que precisam ser observados quando o assunto é definirmos limites, parâmetros, conceitos. Por quê? Porque nós não podemos também praticar uma discriminação, né? Uma discriminação algorítmica, uma discriminação tecnológica que exclua uma parte da sociedade dentro desse mar de novidade, que é a inteligência artificial, dentro desse mar de inovação, né? Todas as pessoas precisam, de verdade, estarem dentro desse novo panorama. Claro, e a regulamentação ela deve agir para o bem da sociedade, né? Para o bem do desenvolvimento, para o bem do desenvolvimento corporativo, mas também para o bem do desenvolvimento social. Existe aquela grande preocupação, né? Vários experts em inteligência artificial, e o próprio Elon Musk, como foi citado aqui, assinou um abaixo-assinado para que nós interrompamos a fabricação de novas inteligências artificiais generativas que sejam iguais ou superiores ao GPT, porque são inteligências artificiais que consomem big data e que, às vezes, provocam efeitos negativos, tão como aqueles positivos, né? Nós temos aí, a partir dessas atitudes, um leque gigantesco de possibilidades que ferem diretamente ao ordenamento jurídico já pré-existente, né? Questão de direito autoral, questão de quebra na legislação geral de proteção de dados, na GDPR, né? Pessoas sendo discriminadas algoritmicamente, que é o que na verdade aconteceu lá no metrô de São Paulo, né? Pessoas que às vezes não tinham nenhuma razão para estarem sendo vigiadas e sendo monitoradas. Isso na verdade é parte de uma limitação que precisa existir, na verdade, mas nós precisamos conhecer, né? E aqui eu já vou deixando algumas indicações, né? Nós estamos quase aí atingindo as 9 horas, né? Mas também para abrir espaço para algumas eventuais perguntas, deixando algumas indicações, claro. Existe um livro que é mãe para nós entendermos, principalmente quando o assunto é ética, legislação, The Black Box Society, né? É um livro muito bom, né? Do Frank Pasquale, um autor excelente, que é referência dentro do assunto, que na verdade vai tratar de toda essa obscuridade que a gente ainda não conhece. Claro, essa obscuridade, quando se fala de engenharia de prompt, de como é montado a inteligência artificial, com qual o seu objetivo, qual o seu interesse, trazendo, né, numa linguagem leiga mesmo, né, para nós não acreditarmos aqui em muitos termos tais, qual o objetivo, o interesse daquela inteligência artificial, para que a pessoa que seja usuário, que utilize aquilo ali dentro da sua pesquisa, dentro do seu trabalho, não acabe replicando coisas que não são interessantes à sociedade no geral. Então, é um livro excelente de se ler e que também norteia um pouco, né, essa necessidade de regulação, essa necessidade que nós entendemos que precisa sim ser regulado, mas que nós precisamos dar alguns passos antes, né? Precisamos entender algumas
algumas coisas antes para que essa regulação também não precise de muitos retalhos no futuro, né? Perfeito. Excelente dica, então, do Dr. Gabriel. Fica aí uma dica bibliográfica para nós. Estamos chegando ao final da nossa live. Temos muito assunto ainda para conversar sobre inteligência artificial. Muito possivelmente será necessário mais uma live ainda para nós conversarmos e podermos abordar todos os assuntos que são de muito relevo aqui para o nosso público. Então, eu quero agradecer imensamente a participação do Dr. Ricardo Cassim, Dr. Gabriel Sá, e abrir aqui a palavra para o encerramento de vocês. Deixa eu começar aqui pelo Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Se quiser passar aí algumas informações ao nosso público, fica à vontade. Eu que agradeço, doutor Eduardo, doutor Gabriel, muito obrigado, né? E espero que a gente possa marcar mais lives, que faltou assunto aqui. Faltou bastante coisa. Perfeito. Então, agradeço. Doutor Gabriel, gostaria de fazer o seu encerramento. Claro, claro. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo, doutor Ricardo, que abrilhantaram demais essa conversa, abrilhantaram demais essa noite. Com certeza agregaram muito conhecimento a mim e também a todos os nossos ouvintes, né? Obrigado a todos que ficaram aqui assistindo a gente até agora, 9 horas da noite, numa segunda-feira, agregando conhecimento. Tenho certeza que foi uma noite muito proveitosa. Para a gente continuar isso também, como o doutor Ricardo falou, abre-se espaço para uma nova live e também eu queria deixar aqui o convite a todos, né, para participarem do curso sobre inteligência artificial aplicada ao direito, que eu sou o ministrante, né? Nossa turma de lançamentos vai ser agora dia 3 de julho, né? Você pode, no portal da Radar, acessar o nosso site de inscrição, né? Nós temos vagas limitadas, tenho certeza absoluta que nós iremos conseguir conversar bem mais, né? Trazer essas ideias um pouco mais às claras e aprender muito, né? Uns com os outros dentro desse curso. Fica aí o convite. Siperfeito. Então, agradeço especialmente o nosso público pela participação, pelo interesse. Quem puder, siga a Radar em nossas redes sociais e já acione a campainha para receber as novidades da área de gestão jurídica. Então, eu agradeço, desejo uma ótima noite para vocês e até a próxima live da Radar. Boa noite a todos.